Uma boa noite, muito obrigado pela apresentação. Hoje cabe a minha honra de realizar a última atividade da PRS do ano e não poderia ser uma atividade mais atual do que a que a gente está vivendo. A atividade sobre futebol, razão, paixão e fantasia, tentando fazer um meio de campo entre a psicanálise e a literatura, com o doutor Pedro Gonzaga, tradutor, poeta, escritor, doutor em literatura pela URGS, realiza trabalhos de escrita criativa para turmas de público adulto, cronista, já foi cronista do jornal Zero Hora e Estado de São Paulo, e atualmente escreve as crônicas de Buenos Aires, Hora Zero. E também conosco, o doutor Marco Aurélio Albuquerque, médico pela UFPEL, psiquiatra do Serviço de Saúde Comunitária do GHC, psicanalista de data da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre, professor convidado de 2 residências médicas do GHC. Boa noite a todos vocês, muito obrigado pelo convite e, como diria o Silvio Luiz, acerte o seu aí, o meu aqui. Obrigado, Pedro, pela apresentação. Boa noite, meu amigo Marco. E é um assunto ainda quente, embora nós não estejamos mais na disputa. Nossos vizinhos aqui, né, Marco, são certamente mais loucos do que nós para o futebol. Já não deve ter mais nada acontecendo na Argentina. Eu agora não estou lá, eu não sei se é uma sorte ou um azar, né, não estar lá nesse momento, mas o que eu posso dizer, né, para quem está conosco como testemunho ocular da história, como dizia aquele antigo jornalista também, é que no primeiro jogo que eles perderam para a Arábia, eu confesso a vocês que talvez em 80... Veja, era o primeiro jogo da Copa, né? Ou seja, um jogo que ainda tinha volta, e tanto teve volta que seguiram em frente. Mas assim, o clima de desolação nas ruas de Buenos Aires era semelhante àquela derrota do Brasil em 82 para a Itália, que foi a derrota, talvez a grande derrota do Brasil depois do Maracanaço. E eles não sabem lidar, simplesmente não sabem lidar. Eu acho que essa é uma coisa muito interessante, né, Marco, para nós olharmos hoje. Uhum. Que é o que esse esporte faz com as pessoas, e de outro lado também como esse esporte ele é rico, tanto se nós considerarmos o que ele envolve na paixão, como comentávamos, como também tantas vezes, né, eu nunca gostei muito disso, mas acho que é muito interessante também, que é o quanto o futebol ao mesmo tempo mescla-se com a questão social e política de um tempo, e como isso rende tanto para análise mais formal, digamos, mais acadêmica, como mesmo para a literatura, que é alguma coisa que a gente pode falar mais para frente, né, Marquito? Claro. Bom, eu notei que tu já ganhou o sorteio, né, e já botou a bola em jogo, né, então... Na moeda. Isso, jogamos a moeda. Ganhou o toss, né, e já botou a bola em jogo, né. Mas deixa eu só fazer um parênteses, Marquito, antes de passar a palavra, já que falou da moeda. O Voltaire Schilling, amigo do já falecido, grande historiador, ele contava que isso deve ser, como tantas coisas que nós vamos falar hoje à noite, não sei se lenda, fato ou as duas coisas, que havia um juiz, mas isso no tempo primitivo, né, do futebol, muito gremista, né, e aí quando lançava a moeda e saía aqui o jogador do Grêmio havia escolhido, dizia, bom, a gente começa, dizia o juiz, a gente começa. Imparcial, né? Exatamente. Totalmente imparcial. Eu tenho a impressão que alguns juízes hoje em dia continuam dizendo a gente começa. Ou então apita assim, pênalti para nós, né? Aliás, uma das brincadeiras lá da Copa do Mundo que mexe, assim, como mexe com o lado não razão, né? Um meme sensacional era sobre os jogadores do Flamengo, a minutagem dos jogadores do Flamengo em campo, né? Então, os que tinham mais minutagem eram o Rafael Claus e o Wilton Pereira Sampaio, os 2 juízes. Que geralmente beneficiam o Flamengo, né? Então, eles eram os jogadores do Flamengo com mais minutagem na Copa, né? Porque o futebol se presta para o drama, mas se presta para o humor também, né, Pedro? Claro, claro. E isso é uma coisa que a gente nota, eu não sei se vocês também têm essa impressão, que há, tirando as exceções que até mencionaríamos, Nelson Rodrigues, por exemplo, né? Há uma espécie de separação, né, inclusive em nível de seriedade, entre
a crônica esportiva, ou digamos assim, a reportagem esportiva, os escritos sobre futebol, os mais variados, e aquilo que seria, digamos assim, a crônica e a crônica mais séria, e digamos assim, os escritos mais sérios, que não envolveriam o futebol, né? Essa é uma coisa muito interessante, porque se a gente olhar para um país que tem, talvez como uma das suas principais paixões do futebol, veremos que, do ponto de vista da literatura, isso é uma coisa muito curiosa. Há pouquíssima coisa sobre futebol. Tá? Eu digo que a gente poderia chamar de escrito como se fosse... Tem também certas reservas a isso, mas vá lá. É muito interessante, né? Porque, reparem, a gente está falando, talvez, não tem muito que é o favorito dos brasileiros, né? Ao menos aquele que conta com a maior audiência. E a gente olha para os grandes romances brasileiros e olhamos para o século XX, deve ficar mais fácil, segunda metade, como quisermos no século XX. E não é um romance, a não ser com, assim, tema incidental sobre futebol, né? Essa coisa é muito interessante. Se a gente olhar para os contos, também é difícil de achar. A gente vai lembrar Rubem Fonseca, tem um conto maravilhoso, Rubem Fonseca, chamado Abril no Rio, em 1970. É um dos grandes contos, aliás, já escritos sobre futebol, a meu gosto, dos poucos grandes contos, né? O resto, como eu falei, na crônica tem bastante, claro, né? Mas eu digo da literatura narrativa, vamos dizer assim. E eu não sei se vocês já leram esse conto, quem está conosco já leu. É um conto, faço rapidamente um resumo para não tomar muito tempo, muito bem bolado. Porque eu tenho uma tese sobre isso depois, eu vou até vai agora a tese, para a gente não ficar depois com uma conversa mais séria, né? Vamos colocar a tese agora. Eu acho que o futebol, não sei se vocês concordam, tem, por sua própria, digamos, estrutura, um aspecto já bastante dramático ou cômico, como disse o Marco, que acontece muita coisa engraçada também no futebol. Mas ele tem uma narrativa pronta, né? E que é fantástica, porque tem tudo que uma narrativa precisa, né? Vilões, né? Mocinhos. Agora com o VAR ficou mais chato, mas juiz que é como se fosse um agente do destino, interrompendo na lógica e no razoável. Jogadores que entram no final e resolvem a partida e nunca mais, né? Mas até o próprio VAR se tornou também um desses... Claro! Porque hoje em dia aquela bola do Japão que claramente saiu, não saiu. Exato, né? exato. Anos atrás seria fora e não teria sido bom. Hoje foi. Exato, perfeito. E acho que também há um arco, né, de drama. Os próprios pênaltis são fantásticos nesse aspecto. E a literatura gosta, por sua própria natureza, de criar esses arcos dramáticos. De maneira que é muito difícil que eu consiga fazer uma narrativa sobre uma partida de futebol que possa competir com a própria narrativa que uma partida de futebol possui. Então, acho que isso intimida um pouco os escritores como matéria, digamos assim. Por isso que para mim, as coisas que eu lembro, que são maravilhosas de futebol, envolvem quase sempre alguma coisa um pouco mais psicológica ou de bastidores, né? Ou ainda uma preparação para alguma coisa que a partida depois faz por conta própria. Esse conto do Rubem Fonseca é genial, porque é um rapaz humilde, cujo grande sonho é ser um craque de futebol, como imagino sonham ainda hoje muitos brasileiros, né? E digo mais, em 1970, ou seja, naquele momento em que... E aí a gente vê o que um escritor faz, né? Acho que essa é a coisa que faz um escritor ser um grande escritor, como era o Rubem Fonseca. Ele coloca o personagem recebendo uma lição de um outro sujeito, que é um olheiro, uma espécie assim de macaco velho, raposa velha do futebol, né, como se dizia, tá? Que é o seguinte, ele diz para ele, repara no cuspe do Gerson. Vocês lembram do Gerson, claro, né? Ele diz assim, a gente sabe que o jogador está no ponto quando o cuspe sai fininho, assim, um jatinho. E aí tem uma hora depois que esse pobre perna de pau, quando vai cuspir, sai um cuspe grosso, assim, uma bola. Quer dizer, notem que se eu não consigo chegar nesse lugar, acho muito difícil que a matéria do futebol possa render literariamente alguma coisa que se equipare ao tamanho da dimensão humana desse jogo, né? Eu acho que todos os esportes têm essa dimensão humana gigantesca, mas no futebol tem alguma coisa de mais difícil de fazer o ponto, né? Às vezes é isso, já falávamos, né, Pedro, na abertura, Brasil-Croácia, né? Quer dizer, ali, e num descuido, sei lá, não sei se bem descuido, né, num desleixo, sei lá como a gente chama aquilo, eu perco uma partida. Os outros esportes podem ter isso, mas é mais difícil. No basquete, por exemplo, é muito difícil de acontecer, né? Uma grande equipe. O basquete se decide em poucos segundos de... Exato. Mas só para terminar essa história do Rubem Fonseca, então é um pobre diabo que sonha em passar na peneira do Madureira. Olha que essa era... E a partir dali
ele acha, disseram para ele que vai ter um olheiro da seleção cuidando do jogo. Tá? E o cara joga, pelo que a gente entende, no meio campo. E aí tem um pouco também da prática do futebol, que todos nós, bem ou mal, eu mais mal do que bem, acaba aprendendo que é jogar desde dentro do jogo também. E aí o sujeito tem a chance dele de brilhar, ele não sabe se o goleiro esse foi assistir ou não. E no time adversário tem um sujeito que está comendo a bola, um ponteiro daqueles ciscadores maravilhosos brasileiros, só o Brasil tem esses ponteiros, né? E aí o pobre diabo joga no meio campo e ninguém quer marcar o sujeito, e aí cabe a ele marcar o cara. E ele só toma humilhadas do sujeito esse, faz uma partida miserável, perdem vergonhosamente. Só que a parte boa aí, Rubem Fonseca, né? Eu digo, como a matéria do futebol, na verdade, se converte numa outra coisa, que é o drama daquele indivíduo em específico, não o drama do jogo, que é uma grande armadilha, eu acho, para quem vai escrever, é entrar no drama do jogo e não no drama dos jogadores, digamos assim. Ele ouviu dizer, além do cuspe do Gerson sair fininho, que o sujeito tinha que fazer concentração, e concentração, inclusive, evitando sexo e tudo mais. E ele tem uma namorada um pouco fogosa que cobra dele, ele faz dormir na casa, o que está acontecendo que ele não tem comparecido. E aí ele diz, não, eu estou me concentrando para o jogo de domingo. E aí ela acha que aquilo ali é uma desculpa furada, que deve ter outra, e aí perde a namorada, perde a chance e termina o conto com a chuteira em cima do ombro, caminhando assim, né, em direção a lugar nenhum. E aí eu acho que nesse caminho a gente consegue ter uma escrita de literatura que consegue se apropriar das dinâmicas do jogo. Salvo isso, não sei se você tem essa impressão, as histórias do próprio futebol se sustentam tanto no jogo em si, quanto no efeito que todos nós conhecemos, né, que o futebol causa nas pessoas, né? Pessoas que em tese têm mais ou menos, né, uma racionalidade e simplesmente jogam privado uns dos outros, né? Quando não, coisas mais graves ainda, né? Sim. Não, tu falou essa coisa da literatura, eu lembrei, tem um outro conto que tu deve conhecer, Pedro, que é do Lourenço Casarré, Meia Encarnada. Esse é um grande conto. Perfeito, isso é uma bela lembrança, aliás, um grande escritor, né? O Lourenço mora em Brasília hoje, e o conto sofre um pouco, né, Marco? O pessoal geralmente lembra dos romances, não lembra dos contos. Um grande conto, mas se tu consegue fazer um resumo pra gente aí do... Eu não lembro do final, eu li há muitos anos atrás, saiu numa coletânea, até que foi o Rui Carlos Osterman que fez a coletânea, né? E esse conto dava título ao livro, né? O Lourenço Casarré era um escritor pelotense, né? E aí ele escreveu um conto onde ele coloca o Brapel, que é o grande clássico da cidade. O clássico sangrento, né? Em linhas gerais, assim, era um negro que era muito bom de bola, né? Jogava na periferia, e aí tem toda uma problemática social e racial também no conto, né? E aí, como ele é muito bom, ele é convidado a jogar no time dos brancos ricos, né? Que vão enfrentar um outro time dos pobres, né? E aí ele tem um conflito terrível, né? Porque tudo que ele sonhava era subir na vida, ascender na escala social, né? Jogando num time grande, né? E tal. Só que aí ele vai ter que enfrentar os seus pares, digamos assim, né? E aí tem toda uma conflitiva, enfim, que termina ele passando na casa da namorada e deixando as meias, né? Que estão encharcadas de sangue, assim, né? Não quero dar muito spoiler porque vale a pena, assim. Se consegue na internet esse conto, é fácil de conseguir mesmo. E o título eu acho maravilhoso, né? Meia Encarnada Dura de Sangue, né? Quer dizer, aquelas coisas de campinho de várzea de antigamente, de barro, né? Que o sujeito realmente saía com a perna meio levantada, embarrada, meio dura. Aqueles tempos gloriosos do futebol. Que não tinha nem câmera nem nada, né? Se tu conversa com as pessoas mais antigas, vamos dizer assim, lá na Argentina eu gosto muito de conversar com os taxistas, que eles sabem muito de futebol, é um negócio impressionante, são enciclopédias vivas. E eles contam, assim, de jogos nos anos 50 para trás, que era, assim, uma carnificina, né? Quer dizer, imaginem, ainda hoje a gente vê alguns carrinhaços, né? Que inclusive o futebol gaúcho gosta muito, né? Diga-se passagem, de jogadores que têm essa linha de combate. E o sujeito dizia que era assim, que era um arranca-perna, e de algum modo também isso passa a fazer parte da dinâmica
do jogo, né, da paixão. Mas, de novo, né, Marco, eu acho que faz sentido aquilo que a gente pensava de início. Repara que o conto vai abordar o drama do indivíduo que está posto ali, né? Uhum. Ainda assim, também, eu me pergunto, eu nunca fui, talvez nunca venha a ser romancista na minha vida, mas eu acho que tem tanta coisa interessante no universo do bastidor do futebol. Essa questão racial nem se fala, né? E outra social, porque no Brasil as coisas vêm juntas, é uma mistura tremenda, né? Porque aquilo é de fato uma maneira como a gente vê, né? Ascensão social. De ascensão social. E ao mesmo tempo de um drama social, né? De algum modo, naquela peça do Chico Buarque, o Gota d'Água, ainda que não seja futebol, o sujeito é um sambista, né? Mas ele de algum modo passa por esse dilema, né? Trocar de classe, e no caso lá é interessantíssimo, porque ele vai casar com a filha do sujeito que é dono das casas, né? De alguma maneira, porque é um pouco isso, né? Eu assim, de maneira muito modesta e periférica, olhei para o drama do Embolo, o jogador da Suíça, aquele que marca um gol contra o seu próprio país, né? E certamente um sujeito que onde joga passa por N episódios, talvez mascarados, né? De racismo. E aí tu fica num lugar que é um lugar interessantíssimo para a literatura, né? E que, de algum modo, como eu falei, acho que talvez a crônica consiga ir, o conto consiga ir, mas eu não sei, eu tenho a impressão que também, talvez seja isso. É difícil narrar o futebol, né, no sentido de escrevê-lo, porque, de novo, a competição com a realidade aqui fica prejudicada. E é muito diferente de escrever a narração do jogo de futebol. Você ia falando, eu lembrei de um cara, um poeta americano, Kenneth Goldsmith, que ele tem um livro de poemas chamado Trânsito, que ele pegou uma rádio e transcreveu tudo que aquela rádio estava dizendo ao longo do dia. E não dá para a gente pegar uma narração de jogo de futebol, transcrever e dizer que aquilo é uma narrativa. Não, claro. Preciso colocar muito mais, e existe muito mais outras coisas por trás daquilo. Não vira uma ata de jogo e deixa toda a paixão do futebol de lado. Exato, né? Exato. E é como narrar um Brasil e Croácia, né? Que deu no fim 1-1 e foi para os pênaltis, sem ignorando, aliás, o fato de que para o brasileiro torcer para a seleção é um ato um dos poucos atos de orgulho que se tem, né? Em relação ao país, é um momento de uma união de boa parte da população, em que todo mundo está cantando quando perde. E é muito engraçado, porque depois da derrota eu fui para o consultório, e aí o meu paciente me encontrou e disse: hoje vamos falar sobre derrotas. Que maravilha! Porque ele sabe que eu também fui derrotado naquele dia, né? Então, porque independe de clubismo. A gente estava brincando antes do Grenal, de um ser gremista, o outro colorado. Na hora, gremista, colorado, todo mundo está em prol de uma coisa única, né? Exato. E é todo mundo canarinho. Exato, exato. Vestindo a mesma camiseta. Torcendo pro mesmo jogador. Até agora, na Copa lá do Catar, a câmera pegou algumas imagens, assim, de colorados e gremistas com as suas respectivas camisas e bandeiras abraçados na arquibancada, assim, né? Quer dizer, um momento em que tu suspende a realidade, faz uma trégua, né? Exato. E o futebol tem esse encanto também de suspender a própria realidade, né? Aquele episódio famoso da guerra entre, acho que era Biafra e Nigéria, se não me engano, que os países decretaram um cessar-fogo de 24 horas para o Santos jogar lá e eles poderem assistir o Pelé, né? Então, durante 24 horas, ninguém deu tiro, ninguém se matou, as rivalidades de fronteira foram esquecidas, e os dois países em guerra foram lá para ver o Pelé jogar, né? Então, é um poder que só o futebol tem, né? Suspender certos momentos, deixar o momento em suspenso, digamos assim, né? E aí, por falar em momento em suspenso, né? Eu lembro de uma frase do Fernando Carvalho, que era o presidente do Inter, quando o Inter ganhou no Japão, lá
a taça da FIFA, e ele diz que até hoje ele não consegue olhar aquela falta batida pelo Ronaldinho, né, sem achar que ela vai entrar. Ele diz que assim, ele sabe que não entrou, mas assim, quando ele assiste, ele fica com medo que a bola entre, né? Quer dizer, mexe com a paixão de tal maneira, né, que ele inverte a razão. Exato, é uma coisa estranhíssima, e essa é a área de vocês, né, porque as pessoas reagem a essas derrotas do futebol com respostas estranhíssimas, que só mesmo com um tempo de análise se poderia. Eu lembro quando o Inter foi campeão, que eu tinha um amigo meu que ele não conseguia lidar, não é com o fato de não ter sido campeão, mas que o Inter poderia colocar uma estrela agora de Mundial na camisa. Eu falei, tá, mas que importa isso para eles? Isso é inaceitável, porque eles não podiam ganhar essa estrela. Você tinha convertido a derrota numa coisa altamente simbólica, né? E ao mesmo tempo estranhíssima, porque para aquela pessoa aquele era o problema, né? Que é um negócio que a gente, assim como as superstições, se me permite uma rápida história pessoal, a minha irmã, ela que vive em Barcelona, ela é casada com um argentino. E aí, para a sorte dela, ela não assistiu o jogo da Arábia Saudita, não estava em casa. E quando ela voltou para ver o segundo jogo, esse argentino fez uma espécie de reduto argentino na casa deles, imagina a alegria da minha irmã. E obrigaram ela a colocar uma camisa da Argentina para assistir o jogo, porque diziam que, segundo eles, se não tivesse alguém com a camiseta podia dar azar, enfim. E fizeram ela sentar no lugar, ela sentou lá, a camisa da Argentina ganhou, e aí começou a reação, né? E aí os jogos seguintes, todos a coitada tinha que vestir a mesma camiseta, não podia ser, e sentar no mesmo lugar sob pena de não acontecer a mesma coisa. Claro. O que não faz, na prática não faz nenhum sentido, e eu acho que as pessoas na vida real também colocam nesse lugar uma possibilidade de exercer aquele aspecto maravilhoso da fé, que é a fé prática, né? Que é a fé das promessas, das simpatias, da intervenção. Controlar, né? Controlar e dizer, eu ajudei. Exato. E tem muita gente que tem essas... eu não sei bem se a gente pode chamar isso, né? Mas essa conversão, acho que é a palavra boa, de várias coisas psicológicas que, se fossem confrontadas com elas racionalmente, negariam. Mas que, graças a essa ferramenta do futebol, podem dar vazão, né? Claro. Por bem e por mal, a essas coisas raríssimas que cada qual de nós guarda. Bom, vocês já viram, né? Se vocês já foram ao jogo, pessoas que a gente supunha muito comportadas e digamos assim, gritarem e fazerem coisas estranhas no campo, né? Naquela multidão que nos consome. Diga, Marquinhos. Eu tenho uma história que tem tudo a ver com isso que tu falasse, Pedro. Quando eu estava na faculdade ainda, em Pelotas, na Federal, eu tinha um vizinho de quadra que era anestesista. Não vou dizer o nome, mas enfim, ele era... assim, embora não seja nenhum segredo, porque isso foi passado ao ar ao vivo no Jornal do Almoço, né? Mas ele era um sujeito que eu acho que, conversando com o paciente ficava anestesiado. Tá? Não precisava nem usar. Não, ele não precisava nem injetar os anestésicos. Assim. Ele era a imagem da calma. Ele falava lentamente, ele caminhava pausadamente, ele era a imagem da calma. Mas ele era Brasil de Pelotas fanático, né? Aquele, assim, o externo era um e o interno era outro, como a gente bem sabe, né? E aí, por alguma razão da vida, ele participava da política lá do Brasil de Pelotas e foi eleito presidente do Brasil de Pelotas. O que para mim já soava meio estranho, porque um clube de massa, um clube de paixão, e ele era aparentemente o oposto disso tudo, né? Bom, aí o Brasil chegou na final de uma Copa que existia antes no Rio Grande do Sul, chamada Copa Governador do Estado, e foi disputar a final contra, era o Lajadense ou o Veranópolis, um dos dois, não lembro bem qual agora. Então, mas a partida era fora, era na casa do adversário. Um clássico, né? Clássico do futebol. E isso também é um clássico da mitologia do futebol, jogar em casa ou na do adversário. Claro. No caso do adversário, é impressionante o que
trava as pernas dos coitados, né? Não. Bom, mas, enfim, eu sei que o jogo descambou para uma pancadaria infernal. Também outra coisa comum no nosso glorioso, sabe, charmoso gauchão. O nosso charmoso gauchão, né? E aí, assim, na segunda-feira, eu tinha aula de manhã na faculdade, depois tinha aula de tarde, eu almoçava em casa. Eu estava vendo o Jornal do Almoço, né, que passava a programação regional ali para Pelotas, né, da RBS, né, e aí mostraram, então, as cenas do jogo, enfim, a batalha campal, e para minha surpresa está lá o nosso querido anestesista, calmíssimo, assim, distribuindo socos e voadoras a granel, assim, né, e aí eu tive que olhar duas vezes, eu digo, mas não é possível. E ele dava voadora, dava soco, ele entrou em luta corporal com vários torcedores, né? Então, assim, isso é uma outra coisa interessante do futebol, que é a difusão das identidades, né? Uhum. Numa única grande identidade, que é a torcida, né? Uhum. E é uma coisa que no futebol, assim, no tênis tu não vê isso, no basquete, mas no futebol, daqui a pouco, tu tá pulando abraçado com um vizinho do lado. Exato, gritando, né? Que tu nunca viu na vida, não sabe o nome, né? Mas na hora do gol, vocês se abraçam e pulam, e vibram, e riem um para o outro, assim. Parece que são irmãos e que se conhecem há 200 anos, né? Porque aquela identidade grupal ficou constituída, assim, né? E quanto mais tenso o jogo, quanto mais emblemático o jogo, parece que mais essa identidade grupal da torcida se forma, né? É muito Exato, interessante isso no futebol, né? Esse é um fenômeno curiosíssimo, né? E eu acho também, não sei se vocês concordam, que isso assusta um pouco. Eu li uma época muita coisa sobre, assim, gente que tentava entender o futebol como um fenômeno social. É uma coisa muito difícil, eu acho, né? Porque passa e que olhava com reserva, com até certo, não sei se é preconceito a palavra certa, mas com certo, assim, virar de rosto para essa formação de massa, né, que é de fato alguma coisa assustadora. Em outras circunstâncias, isso pode ser bastante perigoso, mesmo nos jogos, às vezes, dependendo do caso. Mas que é esse lugar em que um indivíduo, né, que estava ali com toda a sua a armadura social, de repente cede tudo, né? Tu está ali abraçado com as pessoas que nem sabe quem são, gritando. E, de alguma maneira, aquilo te devolve um senso de coletividade que é difícil de formar nos nossos tempos, né? É muito pouco provável que a gente consiga concórdia tão intensamente como ali. E é claro que, sim, sem dúvida que isso pode ser, e muitas vezes foi mobilizado por forças mais espertas que utilizaram essa união em torno do futebol como uma. Bom, agora mesmo, né? No caso da Argentina, o futebol foi essa ida final foi um alívio para uma situação tenebrosa em que o país está metido, agora desde muito tempo, né? Mas esse ano, de novo, né? Depois de terem prometido que a inflação ficaria só em 60%, já estava no 100%. E aquilo é um alívio. Eu confesso que no primeiro jogo me coloquei a missão de torcer para a Argentina. A gente, enfim, fui bem recebido, né? E aí, claro, tem uma coisa dentro de nós, que é outra coisa que a gente já podia falar isso, que é mais forte, né? Isso é uma coisa fantástica, e não sei, talvez aconteça para outras pessoas para além do futebol. Para mim, o futebol faz isso, é a parte menos racional, talvez, que tu não consegue. Eu havia me programado, considerando assim, puxa, a situação difícil do país, o modo como fui bem recebido, minha simpatia por alguns amigos argentinos, mas não adianta, né? Quando veio o primeiro gol da Arábia, eu me segurei, confesso. Eu não posso, né? Eu não posso. Quando veio o segundo, eu gritei, sob risco de ser atacado pelos meus vizinhos. Gritei, mas é mais forte, né? Porque justamente opera alguma coisa na gente que eu não sei, dentro do campo enfim, social, cultural que nos encontramos, não são muitos lugares que permitem que isso aconteça sem consequências maiores, né? Sim, com alguma segurança, né? Com alguma segurança. Mas isso que tu falasse, Pedro, é muito verdadeiro, porque no futebol, em algum momento, né, se suspende, digamos assim, os problemas entre as raças, entre as classes, né, e todos se abraçam e todos vibram, e é todo mundo irmão ali, tem uma única identidade, né.
E porque tem essa coisa, tu falasse agora dessa tua dificuldade, assim, e segura no primeiro gol, mas explode no segundo da Arábia, né? É porque esse é um componente identitário da gente, né? Claro, A gente... essa frase não é minha, eu até gostaria que fosse, mas eu já ouvi em algum lugar, assim, tu troca de partido político, tu troca de religião, troca de mulher, troca de cidade, troca de país, mas tu não troca de time. Né? Por pior que seja, né? É verdade. Não, Por pior que esteja. Não, pode ser o Central de Caruaru, entendeu? Mas tu não troca de time, né? Em Pelotas, o meu pai era Pelotas, ele foi jogador do Pelotas em 1938, ele era half esquerdo, né? Na época ainda se usava a terminologia inglesa, né? O juiz era referee, o goleiro era goalkeeper, né? O escanteio era corner, então meu pai era half esquerdo, né? O que hoje seria o lateral esquerdo, né? E aí foi sócio legionário do Pelotas e tal. Então, em Pelotas, eu virei Pelotas, embora o meu time seja sempre aqui da capital, né? Mas lá em Pelotas, como meu pai era Pelotas, né? E o pai é uma grande fonte de identificação no futebol para o filho, né? Sem dúvida, né? Teve uma época que mulher não ia a jogo, né? Era uma coisa, era tenebroso, inclusive, né? Não sei se não, era um risco. A mulher que ao gramado, ao campo, era um negócio assim, a torcida inteira de pé gritando, né? Coisas horríveis, era. Aliás, um parêntese nessa história, né? Uma conhecida minha, né, que é colorada, foi um Grenal no antigo Estádio Olímpico e ela não estava habituada a ir a jogo e se perdeu e entrou no meio da torcida do Grêmio. Né? E aí, obviamente, né, foi ovacionada, assim, né, com um dos mais calorosos palavrões e tal. Né? E ela, mas ela é uma pessoa muito bem humorada, ela contava assim que foi um momento de glória dela, assim, né? Tinha pelo menos 40 mil pessoas gritando para ela, puta, e ela abanava, assim, né? Claro, custodiada pela brigada, né? Mas assim, era um momento único, e hoje em dia não, hoje em dia eu vou muito a estádio, né? E tem muitas mulheres e levam as filhas pequenas no estádio, né? Mas antes, então agora algumas meninas se identificam com o time da mãe também. Claro. Antes era o menino que se identificava com o time do pai, né? Ganhava uma bola, ganhava a primeira camiseta, né? Comigo aconteceu isso, né? E aí vem uma história que tem a ver com a identidade que eu acho muito curiosa, assim, me chamou a atenção na Copa isso. Eu acho que foi Espanha e Marrocos, né? Que o Marrocos desclassificou a Espanha, né? Sim, eu acho que foi nesse jogo. Tem uma hora que a câmera fecha num menino espanhol na torcida que está aos prantos, né? E aí a associação que me veio foi, assim, eu pensei, esse é um torcedor para o resto da vida, né? Porque é impressionante como no futebol a derrota, ela solidifica a paixão, né? Ela não dissolve a paixão, né? Eu me lembro quando eu virei colorado, eu sei o dia e a hora, por exemplo, né? Infelizmente, né? A gente morava numa fazenda no interior, né? No interior de Camaquã, e eu estava ouvindo um rádio de pilha do meu avô, né? Um Grenal que foi em junho de 68. Foi o último ano do hepta do Grêmio, depois em 69, com a inauguração do Beira-Rio, o Inter começou a ganhar campeonatos, enfim, interrompeu. Mas eu me lembro que foi um Grenal que foi 4-0 para o Grêmio, né? E eu fiquei, assim, mortificado, e ali foi quando eu descobri que eu era colorado. Porque é só quando tu sofre, né, uma coisa dessas que tu diz assim, não, agora eu sei o que eu sou, né? E me preparando já para essa nossa live aqui, Pedro, claro que tu conhece esse livro, assim, Futebol ao Sol e à Sombra, do Eduardo Galeano. Sim, esse é um dos clássicos, né, acho talvez um dos mais fortes livros sobre futebol, né, que há. Porque o cara escreve bem, né? Isso. Todo sobre futebol. E aí eu me achei ali também num dos contos dele, aliás, numa das histórias dele, né? Ele conta que um escritor uruguaio estava
uma tarde de domingo, num bar lá, ouvindo um Penharol e Nacional, e o Nacional dá uma goleada no Penharol, né? E aí, de noite, ele percebe que ele está com um mal-estar, com uma angústia, com uma tristeza, que ele não sabe de onde vem aquilo, até que ele se dá conta, eu devo ser Penharol. E aí ele se descobre torcedor do Penharol, porque ele não sabia que era torcedor do Penharol até a derrota. Né? Claro. E isso é uma coisa muito maluca do futebol também, né? Ele não está associado só com a vitória, com o glamour, né? Exato, pelo contrário, acho que tudo bem, a gente entende, né, e cada vez mais que há essa assim, galáxia de jogadores que recebem salários assombrosos, mas isso não é o normal do futebol, aliás, isso é assim, 0,0, porque o futebol é isso aí mesmo, boa parte dos jogadores vão ganhar muito pouco, vão ter que abandonar a carreira cedo por falta de estrutura ou mesmo de ganhos, e vamos falar a verdade, acho que boa parte dos torcedores torcem para times que dificilmente vão ganhar alguma coisa, se não num ou no outro ano de exceção, e não faria sentido do ponto de vista da economia individual tu seguir torcendo por uma coisa que dá errado, né? Mas é aquilo, a gente vê quando tem as segundas divisões, como o público vai ao estádio, parece que se sente chamado ao horror, né? Porque são partidas horríveis, né? Eu confesso a vocês que aproveitei a desculpa de estar fora e acompanhei assim só os lance a lance, aqueles do meu time, porque eram jogos muito horríveis. Que, como alguém que acompanha a Série B há alguns anos, porque o meu time está na Série B por alguns anos, até que esse ano ele decidiu, por fim, cair para a Série C. A Série C é pior. A Série C... E a gente se contenta, o meu time, eu sou CSA, Centro Esportivo Alagoano, o Azulão de Alagoas, o maior e melhor time de Alagoas. Ele se contenta e tem camisa de campeão brasileiro, porque em 2019 foi campeão brasileiro da Série C. Não, 2017 foi campeão brasileiro da Série C. Então, somos campeões brasileiros. Claro. E é isso, o nosso maior título é campeão brasileiro. E um dos maior feito é que em 3 anos ele ascendeu, 4 anos ele ascendeu da Série D para a Série A, direto, assim, sem precisar dar o tapetaço do Fluminense, né? São coisas que a gente se apega e que é uma conquista para carregar com a gente. E uma coisa engraçada da minha história com o CSA, que eu sou de Alagoas, eu me formei em medicina em Pernambuco, e durante a minha infância eu me dizia vascaíno, porque meu avô era vascaíno e porque em Alagoas, especificamente, tinha essa... A gente não transmitia os jogos dos times locais, como aqui ou como Pernambuco faz. Então, a gente assistia jogo do Vasco, do Palmeiras, do Flamengo, e meu avô era vascaíno, então eu dizia que eu era vascaíno, porque meu avô era vascaíno. E acima de tudo, eu sempre fui anti-flamenguista. Estamos juntos nessa liga. Nunca tolerarei o Flamengo. Mais um. E eu lembro que teve uma época que teve Palmeiras e Flamengo no Rei Pelé, num torneio que inventaram lá, para atrair público, né? E eu fui assistir com o namorado da minha tia na época. Ele não era flamenguista, era anti-Flamengo também, mas a gente foi ficar sentado no mesmo lugar que esse meu tio assistia todos os jogos do CSA, que no dia era a torcida do Flamengo. E eu assisti ao Flamengo perder daquele lugar e foi maravilhoso. Eu saí flamenguista numa disputa de pênalti com o Petkovic batendo pênalti e o Sérgio, substituto do Marcos, defendendo o pênalti. E eu não pude me conter no meio de um monte de... Eu pulei e gritei, defender! A gente me segurou assim e disse, é uma criança. Precisava de proteção. E isso transcende qualquer razão, né? Porque jamais alguém vai no meio da torcida. Claro, exato. O Flamengo é um lixo, por mais que seja. É um negócio muito louco, né? Esse impulso, porque
a gente geralmente refreia, né, esse impulso desse tipo no dia a dia, que bom, né? Mas eu digo, ali parece que eu não sei, eu acho que é o jogo, a paixão do jogo. O Nelson Rodrigues concordaria que é isso que acontece, né? Que ali tem uma história trágica que está convidado a assistir como se fosse uma grande tragédia. Como falamos, com seus heróis, com seus vilões, e acima de tudo com esse senso que a gente tem de que, de alguma maneira, uma ordem divina castigou finalmente aqueles que mereciam, né? No caso do Flamengo. Eu tenho que dizer alguma coisa de interromper. Não, eu tenho uma história parecida com essa do Pedro Vitor, né? Como eu morei em Pelotas muitos anos, né? O Inter foi jogar um campeonato gaúcho lá contra o Brasil de Pelotas, um jogo noturno, né? E assim, a torcida do Brasil é uma torcida furiosa, assim, aquele anestesista lá não era só um representante, assim. E ir para a torcida do Inter era pedir para apanhar, né? Ficava atrás de um dos gols, né? À esquerda das cabines de rádio, né? E aí, assim, por mais apaixonado que eu seja, eu não gosto de apanhar, né? O masoquismo não chegou a esse ponto, né? Aí eu fui para o meio da torcida do Brasil, o ingresso era barato lá, né? E gurizão, né? Vivendo de mesada, fui para o meio da torcida do Brasil. E obviamente, assim, né? O Inter era uma máquina na época, né? Acho que foi aquele Inter de 79 que depois ganhou o campeonato invicto, né? E já terminou o primeiro tempo 3-0 para o Inter, né? E eu não pude vibrar em nenhum dos gols, né? Mas aí no segundo tempo o Inter tirou o pé e começou a trocar passes, né? E aí a torcida do Brasil começou a ensaiar um olé de raiva do próprio time. Então o Inter tocava a bola e a torcida do Brasil ficava olé. E aí sim, aí eu levantava e dizia olé. Aí eu pude extravasar tudo. E cada vez que tinha um ataque do Inter, assim, todos faziam e eu fazia mas ninguém sabia a natureza do meu né? Era outra, né? Mas eu saí incólume do jogo e rindo por dentro, né? Porque tu não pode rir para fora numa hora dessas, né? Os dentes precisam ser preservados, né? Diga, Pedro. Eu vou fazer apitar o intervalo do jogo aqui para trazer alguns recados e reforçar que essa é a última atividade do ano da PRS e que eu tenho o prazer de estar moderando aqui com o Pedro Gonzaga e o Marco Aurélio Albuquerque, e que em breve será divulgada a primeira atividade do ano de 2023 nas nossas redes, então, para todos ficarmos atentos. Esse é um recado do nosso patrocinador e presidente, Fernando Schneider. Um grande abraço para o Fernando também, que nos proporcionou essa discussão tão divertida, rica e atual, né? Porque quando eu me propus até o Hexa de 2022 ainda era uma possibilidade. Então, sei que seria um momento de também torcermos para o Hexa, que viria no domingo próximo. Mas foi adiado por 1.300 dias. Exatamente. E agora, essa questão voltando, né? Porque, enfim, acho que a gente vai talvez seja a Copa do VAR, né? Também muito forte, né? E eu gostava da ideia do Nelson Rodrigues, que, não sei se vocês lembram, o Nelson era praticamente cego, né? Não enxergava nada. E ele ia para o jogo e via muito pouca coisa, com a ajuda de alguém, às vezes perguntava onde é que está a bola. E depois fazia comentários sobre o jogo como quem tivesse visto dentro da linha assim, dos jogadores. E quando veio o videotape, ele lançou uma de suas famosas frases, né, em que ele dizia que o videotape era burro. Então, ele ia para um programa na televisão, a essa altura, e aí tinha um gol que parecia impedido, e vinha o videotape, mostrava impedimento flagrante, e aí o Nelson dizia, não foi impedido. E os caras, mas Nelson, olha o vídeo, tá aí gravado, ele tá impedido. Não foi. E aí então começou a dizer que o videotape era burro. E isso virou uma brincadeira, evidentemente, em torno da figura do Nelson Rodrigues. Mas o que ele estava dizendo, na verdade, e faz sentido se a gente pensa, é que
e não quero ir, se temos alguém na nossa audiência aqui que trabalha com a crônica esportiva, não é um ataque frontal a isso, mas a bem da verdade que o Nelson está dizendo é que o jogo se joga naquele momento, né? E assistir um vídeo que diz que foi o contrário não modifica o que aconteceu no campo. E era essa irreversibilidade que ele achava encantadora no futebol. É o fato de que a gente... bom, vamos lá, todos nós aqui, né? Às vezes ficamos passando uma partida mentalmente pensando, se o sujeito não tivesse botado aquela bola por cima, um gol feito, teria sido tudo diferente. E ao mesmo tempo vem a realidade como uma espécie de contraprova, que de algum modo, não é que o VAR modifique isso, mas o VAR para a fluência natural do jogo para propor uma correção que, na verdade, é sempre anterior, né, sempre retroativa. E isso trava, a meu gosto, por mais rápido que seja o VAR, trava o futebol. E tem uma coisa que, de novo, descobri na Argentina, eu não sabia. A gente vai lembrar, talvez um dos gols mais famosos das Copas, que teria sido anulado claramente, que é o gol de famosa mão de Deus do Maradona, né? E eu achava que aquilo da mão de Deus, achava eu, né, na minha brasilidade, que era a mão de Deus, porque o Maradona colocou a mão, ninguém viu, né, ao menos não viu dentro do campo, e aquela mão foi salvadora contra os ingleses. Mas, reparem, um sujeito lá me disse que, na verdade, a mão de Deus, olhem, o futebol é encantador e, ao mesmo tempo, assustador por isso. Ele dizia que, na verdade, o taxista me disse isso, eu achei maravilhoso, mas me contive para não rir, porque não... Veja o que ele disse, que, na verdade, a mão de Deus não era a mão do Maradona, mas sim a justiça divina que, por meio do instrumento do Maradona, Deus fazia por causa das Malvinas que os ingleses haviam levado. Claro. Inacreditável. Pode fazer uma teoria sobre a vingança. Né? Pode fazer uma teoria sobre a vingança. Fantástico. A gente tem um recado aqui do Fernando Schneider nos dizendo que se a seleção jogasse com a fluidez e a diversão do papo desse estaríamos nesse momento curtindo a expectativa de uma vingança da final de 98 no domingo, depois de massacrar a Argentina ontem. E é engraçado ele falar da final de 98, porque até hoje eu não consigo gostar da França. Eu também, por causa disso. Eu acho que é por causa disso. E olha disso, que né? O time francês eu acho muito bom, mas eu né? Não consigo gostar da França. Eu adorei a camisa, eu quero uma camisa para mim, mas eu não quero uma camisa porque é da França. Então, exato, né? Eu tinha 10 anos, até esse é um momento, Pedro, que eu fico... Se o Ronaldo não tivesse entrado naquele jogo, se o Edmundo tivesse entrado desde o começo, porque ele estava com fome de bola, porque ele estava... Quando ele entrou no segundo tempo, ele estava querendo resolver as coisas. Eu lembro... antes desse, teve o Brasil e Holanda, que foi para os pênaltis e Tafarel nos levou à final. A minha avó foi parar no hospital depois desse jogo. Então, eu tenho lembranças da Copa de 98 de muitas emoções e aí me veio... Eu não consigo simpatizar com a França. Eu também não consigo. E tem uma coisa, eu já te passo marca a palavra, que é muito interessante nisso tudo, porque tem um livro que eu até recomendo para todo mundo, não só para quem gosta de literatura, para quem gosta de histórias e gosta também do sentido das histórias nas vidas humanas, que é um livro de um crítico inglês chamado Frank Kermode, chama O Sentido do Fim, A Sense of an Ending, em inglês. Acho que não tem tradução, em que ele... É uma série de palestras que eles recolheram, e a tese central dele é que nós só compreendemos a experiência humana por causa das histórias. Porque as histórias têm um início, um meio e um fim, e formam um arco da experiência que todos nós podemos entender e colocar como uma espécie de comparativo para uma história que é a nossa, que não tem início nem fim, né? Uhum. E de algum modo, eu não sei se vocês concordam, o futebol tem esse arco, né? Do início, meio e fim, e como uma espécie de micro escala da vida, também fornece aquilo que nós, durante a vida, fazemos muito, né? Eu estava lembrando agora, quando tu falava, Pedro, daquelas teorias de conspiração que tinha em volta desse jogo de 98. Não, a Nike comprou os jogadores.
Não, o Pedro Bial estava pegando a mulher do Ronaldo. Tinha um monte de coisa. Era um monte de histórias que pudessem explicar como aquilo podia acontecer. E isso é possível quando a gente tem... Isso eu estou botando a ideia... Não, o Frank Hermano não comentou o jogo, mas a ideia dele era essa aqui. A gente só consegue interpretar a vida por causa das histórias. E nesse sentido, eu acho que um pouco a gente falou hoje nessas histórias de futebol, apontam para esse lugar, né? Como eu compreendo a minha relação com meu pai, como eu compreendo a minha relação com as pessoas que eu não sei quem são, como a gente entende que há forças que a gente não controla e que ali se permitem, né? Graças a esse shape, né? Esse desenho de história, e é maravilhoso, até os nomes das coisas, né? Teve um tempo, não sei se vocês lembram, que não deu certo, mas o nome era maravilhoso, que era A Morte Súbita, né? Olha que tudo é carregado, né? Prorrogação, né? Tem decisão pro P. É toda uma coisa assim grandiosa que nossa vida geralmente não tem, né? Ou tem numa escala em que a gente não percebe claramente. Uhum. Mas é interessante isso. Agora eu estava falando dessa questão da Copa de 98, eu associei com que tu falasse da paixão antes, Pedro, de torcer pela Arábia, inevitavelmente. Então, eu estava me lembrando assim, domingo, se fosse possível, eu gostaria que os dois perdessem, né? Mas não sendo. Mas não sendo possível, eu ainda prefiro a França ganhando, né? Não, tem que ser Argentina. Aí eu vou... Não, mas aí é que entra a paixão, assim, a Argentina para mim é Grêmio, eu não consigo, não consigo, tem azul e branco ali, mas eu estava me lembrando, eu lembrei disso pelo seguinte, assim, claro, eu estava assistindo o final de França e Marrocos, né? E é assim, querendo que a França ganhasse para poder fazer frente à Argentina e ter uma baita final, mas cada vez que o Marrocos atacava, eu torcia para um gol do Marrocos. Eu também estava nesse mesmo lugar. Cada ataque do Marrocos, eu sentava na ponta da cadeira e pensava, é agora, vamos para a prorrogação. Então, assim, eu estava torcendo pelo Marrocos, mas esperando racionalmente que a França ganhasse para ter uma final mais equilibrada, né? Então, olha como é maluco isso, né? E agora não controla isso, né? Exato, e até quero fazer uma provocação para vocês, porque eu sei que essa é a área de vocês, porque é um negócio maravilhoso se nós formos pensar como uma espécie assim de cisão, né? Que a gente condena quase sempre em quase todas as coisas da vida. Não, mas a gente tem que agir racionalmente, tem que controlar as paixões, mas nesse lugar que a gente que tomou nossa conversa de hoje, não existe isso, né? Porque há claramente uma clivagem. Eu sei que eu tinha que fazer, mas eu não quero. Eu tenho a parte que é o caos, né? É o saber e o sentir, né? E são coisas distintas, e por mais que se controle, por mais que a gente domine o saber, existe o sentir por trás, que a gente pode até segurar a boca e não sorrir quando o Inter faz o gol no Brasil de Pelotas, mas a gente tá aqui, ó, né? Mas isso é a nossa conhecida cisão, né? Que é um mecanismo de defesa que pode ser usado contra nós ou a nosso favor, né? E nesse caso acaba sendo a nosso favor, né? Porque a gente é obrigado a fazer uma cisão, assim, quando tu entra no estádio, assim, tu deixa um pouco do ser racional lá no estacionamento e entra no estádio muito do ser passional, né? Eu, por exemplo, assim, quando reinauguraram o Beira-Rio, que criaram um espaço novo ali, tem as cadeiras centrais onde era a antiga social, ficou um espaço que foi cedido para Bril, que chama, é uma espécie de empresa que comprou as cadeiras ali, administra e tal. E ali ficou perto do campo, tinha comida livre, bar, copa livre, bebida livre, né? E aí eu passei, lá em cima, onde era a minha cadeira e a do meu filho, né? Não existia mais no mesmo local, mudou a anatomia do estádio, aí eu aluguei 2 cadeiras ali embaixo. Mas não era a mesma coisa, né? Ali era um espaço muito VIP, para a gente que estava acostumado, o meu filho mesmo dizia assim,
pai, quando eu tiver um filho, eu vou levar ele na geral, porque isso aqui, isso aqui não é futebol raiz, né? Essa foi uma das coisas que me fez devolver as cadeiras e voltar lá para cima, para as locadas, né? E a outra foi do nível da paixão e da não razão, por exemplo, né? Onde eu sentava, a 2 cadeiras à minha direita, assim, né, tinha um velho que passava xingando o D'Alessandro desde a escalação até o final da partida. Tem esses tipos, né? E quando o D'Alessandro estava na reserva, ele dizia assim, agora vamos botar o gringo e aí vai piorar tudo, né? E aquilo me dava um mal-estar, né? Assim, tanto que todo mundo ali na volta se conhecia e se cumprimentava, assim, eu nunca dei boa noite para ele. Nunca. E tu me conhece, Pedro, tu sabe, não é do meu feitio. Exato. Mas eu jamais diria com um sorriso boa noite para um cara que falava mal do D'Alessandro 90 minutos. E às vezes o D'Alessandro estava machucado, não ia jogar, e ele ficava criticando o D'Alessandro, assim, daqui a pouco ele entra, mas o cara nem concentrou, ele estava lesionado. E essa foi a segunda grande razão pela qual eu saí da área VIP, né? Porque eu fiquei pensando, não, eu não vou ficar ouvindo isso mais tempo, assim, né? E aí voltamos lá para cima, aí meu filho ficou muito aliviado, ele disse, pai, aqui sim, aqui é futebol, né? Porque ali é o povão, ali todo mundo se abraça, e na área VIP lá era meio palha, sabe? Que é um pouco o drama das Copas sempre também, né? Porque acaba que quem vai aos jogos precisa de muito dinheiro, né? E aí falta aquela... de novo, por isso também que eu acho assustador, é até maravilhoso os argentinos cantando o jogo todo, né? Gritando. Porque, claro, na verdade também ali, eu não estou lá agora, estou de férias aqui no Brasil, mas eu continuo recebendo as notícias de lá, né? E tem as notícias diárias de um site que eu sigo no Instagram, e eles apontaram assim para várias histórias, assim, a chamada é maravilhosa, os argentinos que se endividaram para ver o Mundial no Catar. Porque isso, eu falei, não opera, a razão passa longe, né? E ao mesmo tempo, voltando a essa história, Marco, do futebol, quando tinha aquela que faz arquibancadas inferiores, aquela coisa toda, não tinha cadeira, não tinha nada, né? Também tinha um aspecto que me parece hoje mais difícil, que eram ingressos baratos e as pessoas podiam assistir mesmo quem tinha menos recursos. Hoje em dia também é mais caro, né? Mesmo nos setores mais populares ficou um pouco difícil, né? E isso no caso do Brasil era muito interessante, porque era uma das poucas oportunidades, né, junto com o Carnaval, de uma convivência mais franca entre as variadas classes sociais. E outra coisa que era especial do futebol, eu acho que é justamente isso que a gente falava. Ali há uma congregação que, tirando essa licença, é muito complicado estabelecermos no dia a dia, né? Ainda mais num país tão desigual. Bom, não sei se vocês concordam, também diante dos últimos acontecimentos, essas polarizações dificultam ainda mais no dia a dia haver uma concórdia, né? Aconteceu agora com a seleção, né? Um jogador X puxava outro jogador, que é uma coisa que eu acho que não é que não tiver, mas antigamente era a oportunidade para a gente poder esquecer justamente essas coisas naqueles 90 minutos, e de alguma maneira encontrar inimigos em comum também. Deu de pequeno, era Paulo Rossi, né, o nome maldito, né? Mas é engraçado, agora só uma última coisa, voltando a essa questão que a gente fala da França, né, Pedro, ou da Argentina, repara que o Uruguai, em tese, nos fez muito mais mal no futebol, no famoso 1950. Nós nunca perdemos, tirando talvez aquele 90, o Brasil estava uma seleção ruim, né? O jogo com Maradona e Canidia, né? Mas éramos para ser mais inimigos do Uruguai em função disso, mas na verdade acho que o Uruguai é uma seleção que todos são simpáticos, num certo sentido, né? Um país pequeno, não sei o que é. Mesma coisa da França, na verdade. Talvez seja até um medo de apanhar dos uruguaios, porque todo final eu lembro dos jogos da Libertadores. É pancadaria. Jogo com um time uruguaio era ruim. Entrando em campo para bater nos jogadores.
Mas o Uruguai tem uma coisa fraternal com o Rio Grande do Sul, por exemplo. Não sei se com todo o Brasil. Mas, assim, quem conhece bem o Rio Grande do Sul, talvez tu não conheça muito, né, Pedro, porque tu é Pedro Vitor de Alagoas, né? Mas, assim, o Rio Grande do Sul e o Uruguai, eles são muito parecidos, né? Muito parecido. Tem uma região comum, assim, de campanha, né, que vai ali de São Lourenço, Pelotas, até Jaguarão, fronteira, que os campos são todos iguais, né? Então, Rio Grande do Sul e Uruguai é muito irmão, tanto que nas fronteiras do Rio Grande do Sul com o Uruguai, todos são bilíngues, né? E todos, é tudo irmão, né? E os uruguaios não têm uma coisa que os argentinos têm, que é uma certa prepotência, uma certa arrogância, né? E inclusive racial, né? Porque os uruguaios são um povo mais miscigenado, né? E os argentinos se orgulham de não ter negros, né? Então eles chamam os brasileiros de macaquitos, né? Então a rivalidade com a Argentina, ela é de inimigo para inimigo, e a rivalidade com o Uruguai é de irmão para irmão, né? Tu briga com o irmão, tu chuta a canela do irmão e depois se abraçam, entendeu? Mas com o argentino não dá por causa disso. Não dá. A Argentina não é irmão, é vizinho, né? O Uruguai é irmão, a Argentina é vizinho. Excelente definição. Por isso que não dá, entendeu? Não tem como, né? Agora, claro que, assim, a gente tem uma certa inveja deles, eu pelo menos tenho, não vou falar a gente, mas eu tenho o seguinte, assim, eles torcem muito melhor do que nós. A torcida, o brasileiro não gosta de futebol, tá? O brasileiro gosta de ganhar no futebol, é diferente. E eu tive a prova disso, quando meu filho fez 21 anos, o Diego, ele estava morando na Espanha, fazendo um semestre da PUC lá, ele estudou Direito, estava fazendo aquela mobilidade acadêmica em Madrid. E lá o Diego ficou torcedor do Atlético de Madrid, né? Também torcedor do Atlético, lá. Pelas cores vermelhas e tal, assim, né? E aí, eu achei isso... Essa é outra das coisas que tem a ver com a identidade e a relação entre pai e filho, né? Nós fomos ficar 10 dias lá com ele. Eu, a minha mulher, fomos para lá ficar 10 dias com ele, passar os 21 anos dele lá, a maioridade dele com ele. E aí, então, claro, como o aniversário era dele, né, eu falei, filho, o que tu quer fazer? Então, no dia anterior, o aniversário dele é 22, dia 21, a gente foi jantar fora, eu, a minha mulher, ele, fomos comemorar o aniversário, porque dia 22, que era o aniversário dele, ele queria ir só comigo, né, no Wanda Metropolitano, assistir Atlético de Madrid e Roma, com Alisson no gol da Roma ainda, né? E o detalhe foi o seguinte, assim, ó, 5 graus de temperatura, sensação térmica -2. No gramado é sempre mais frio, né? Um frio do cacete, né? E o Atlético de Madrid estava desclassificado da Champions, era um jogo de Champions League, né? O Atlético estava desclassificado da Champions. E aí eu pensei assim, bom, jogo tranquilo de ir, né? Pouca gente, desclassificado, assim... 75 mil torcedores no estádio, apoiando o Atlético de Madrid do início ao fim, 3-1 para o Atlético de Madrid, uma exibição de galo, Griezmann jogando no Atlético de Madrid. E aí eu me dei conta, assim, definitivamente, assim, nós não gostamos de futebol. Nós gostamos de ganhar no futebol. Né? Os argentinos gostam de futebol, os espanhóis gostam de futebol, os ingleses lotam estádios, e aqui, assim, o time está bem, todas assim, 30 mil pessoas, perdeu no próximo jogo 12 mil. Né? As pessoas abandonam o time, né? O brasileiro larga o time de mão. Agora, se estiver ganhando, estádio cheio, tem chance de ganhar o campeonato? 40 mil pessoas todos os jogos, né? Agora, sim, não tem mais chance, o time está muito mal. 12 mil torcedores, 9 mil. Assim, com muita sorte, um domingo de tarde com sol, 15 mil. Né? Agora, sim, tem chance de ganhar o campeonato, o time está bem. Chove canivete numa quarta-noite, às 9h30 da noite. Né?
43 mil pessoas no estádio, né? Porque o time está bem. Então, o brasileiro, nesse ponto, tem uma coisa estranha, sabe? Por isso eu gosto dos argentinos. Eles vão, né? Eles se matam, mas eles vão, né? Eu lembrei de uma situação, há alguns anos em Pernambuco, o Santa Cruz sempre angariou milhares de pessoas. Talvez a torcida do Santa Cruz tenha mais a ver com os argentinos do que com os brasileiros, porque Santa Cruz hoje está na Série D e Santa Cruz lota estádio. Santa Cruz joga um campeonato por ano, que é o Campeonato Pernambucano, e lota estádio. Então, eu lembro de que alguns grupos, eu acho que a Globo e SBT, esses conglomerados maiores do Sudeste, estavam cobrindo a paixão do pernambucano como se fosse porque eu acho que é muito disso. No Sudeste, aqui no Sul, é muito mais isso de... principalmente, eu acho que aqui o pessoal do Sul é um pessoal bem apaixonado, mas do Sudeste, principalmente, ali São Paulo. Perdeu, o Santos perdeu, não vou para o próximo jogo do Santos, sabe? Eu acho que isso e aí a gente termina tendo essa visão muito sudestina, talvez. Claro, eu também acho. Mas uma coisa que eu vou emendar aqui, que a gente está já nos acréscimos, já estamos começando a prorrogação. Mas não era até as 10? Eu achei que era até as 10. Não, então estamos na prorrogação. Estamos na prorrogação, só que eu vou abrir para o pessoal claro. intervir mais. Eu pensei que já estava aberto desde o início. Sim, pensei que o pessoal estava tímido. Vou estimular mais o pessoal aí. O André, inclusive, falou: o futebol, tal qual a literatura e a psicanálise, também é arte sensacional de escutar. E escutar também é arte, ponto. Sensacional escutar vocês hoje sobre esse tema tão interessante. E uma coisa da minha leitura errada disso daí me fez pensar naquilo que a gente estava falando antes de começar, né, Marco? Como que o Pedro falou sobre a narrativa do futebol construída na partida e como na sessão de análise a gente também vai construindo uma narrativa em conjunto, né? E eu acho que isso que é o mais fantástico, todos trabalhando em prol de algo maior, né? De começar no 0-0 e terminar no que for, nem que seja alguma derrota e sair da sessão derrotado emocionalmente, exausto, mas pronto para a partida seguinte, né? Porque vai ter uma partida seguinte, né? E não é um jogo de mata-mata, né? Tá muito mais para pontos corridos e ninguém vai saber o resultado. Exato. Excelente comparação. O campeonato de pontos corridos, né? E eu me lembro daquilo que o psicanalista, o Wilfred Bion, diz, né, que uma sessão é uma obra em aberto, né, e que a gente tem que estar nela sem memória e sem desejo, né. É claro que ele não está dizendo que as pessoas têm que estar com Alzheimer, né, e não desejar nada, né, mas o que ele quis dizer com essa frase é que a gente tem que estar aberto a todo e qualquer material que venha sem preconceito, sem uma pré-opinião formada, né. E o futebol, nesse sentido, eu vejo uma analogia com uma sessão analítica, né? A gente sabe como ele começa, né? O juiz apita, alguém dá o pontapé inicial, e depois tudo que acontecer dali em diante é improviso puro, né? Exato. Não é uma obra pré-escrita. Tu vê, todo mundo, eu estava ouvindo os comentários futebolísticos antes de Marrocos e França, todo mundo dizia assim, jogo jogado, acaba em 2, vira em 2, acaba em 4. Todo mundo, cara, quase que Marrocos ganha da França. Teve um momento no segundo tempo ali em que tudo era possível, né? Tudo era possível. O segundo tempo foi Marrocos, né? Segundo tempo foi Marrocos. A França fez o gol ali no finalzinho, contra-ataque vacilado. E indo também, contemplando um pouco o que o André Luiz disse ali, tem uma coisa que é fantástica no futebol, como também na psicanálise, na vida, na literatura, que há um formato, como eu dizia, a gente sabe que aquilo vai durar 90 minutos, bom, enfim, todas as coisas têm uma duração, mas é quase como se
toda a amostragem das possibilidades da vida estivesse ali dentro, né? De acordo com a minha crença. Se eu acredito que a importância da experiência humana é o coletivo, eu vou vibrar quando tem aqueles times que não tem um craque, mas fazem com que a coisa funcione com 11 pessoas totalmente esforçadas. Se eu creio que o gênio é o que explica a humanidade, eu vou encontrar isso no futebol. Se eu acredito que a violência resolve, talvez eu tenha torcer para um time muito ruim, que dê porrada, eu vou ficar feliz ver aquilo. Se eu acredito que a arte é o que importa, certamente eu vou lembrar de equipes que jogavam com uma beleza extraordinária. Ou seja, todas as possibilidades da vida estão postas ali, né? E também essas coisas que nos agradam, que na vida quase nunca tem castigo. O jogador soberbo se quebra, né? Ou o jogador esforçado no final consegue evitar um gol. Essas noções de recompensa que a gente não tem como aplicar muito claramente, nem na nossa própria vida, ali aparecem, né? Postas. E cada qual de nós pode vibra com coisas diferentes durante o jogo. Algumas pessoas gostam justamente do futebol forte, vamos dizer assim, né? Outros do futebol arte, como se dizia. Algumas pessoas, não sei se vocês, como alguém que gosta de futebol, fico indignado com o modo, como diz bem um amigo meu, os brasileiros nunca marcam ninguém, né? O time brasileiro há milhões de anos sofre dessa forma de soberba, né? Quer dizer, ninguém marcou o Zidane, né? E deu no que deu, né? Ninguém marcou o Modric, bem menor que o Zidane, e deu no que deu, porque o brasileiro acha que ninguém tem que marcar, só o brasileiro tem que ser marcado, né? Há N coisas que a gente pode ler num jogo, que é como se fosse um livro, quer dizer, cada qual de nós pode ler num livro N coisas, como em qualquer miniaturização da vida, né? Quando é bem feita, nos permite fazer. Eu acho que o futebol é isso. Ainda que a gente possa, poxa, mas gastar uma energia intelectual sobre o futebol, eu digo, bom, mas qualquer coisa que seja uma miniaturização da vida vale a pena gastar energia total, né, para interpretá-la. Como se o futebol não merecesse que a gente gastasse essa energia, né? Porque a energia da paixão é uma coisa que nos move, né? E é interessante, assim, porque falaste dessa coisa do Brasil não marca ninguém, nós é que temos que ser marcados, né? Uma coisa que eu até postei no Facebook ali, uma brincadeira com os nossos jogadores, assim, a gente mandou para uma batalha, em vez de mandar guerreiros, mandou dançarinos, né? Porque se criou esse mito que o Brasil joga com alegria. Enquanto jogar com alegria, não vai ganhar nada. A alegria é depois do jogo, pessoal. O Brasil põe a alegria antes do jogo e durante. A alegria é depois. Vê se aquela seleção do Pelé, por exemplo, de 70, vê se alguém jogava com alegria ali. Todo mundo jogava sério, assim, jogava a vida. A seleção do Filipão era assim, né? Jogaram a vida ali, né? Quando o Brasil ganhou Copa, foi porque não jogou com alegria. Aí agora, não, o que caracteriza o futebol brasileiro é a alegria. Então estamos roubados, né? Se for a alegria, nós não ganhamos mais Copa. Que a alegria não ganha jogo. Não. O jogo é outra história, precisa uma outra vibe mental, né? É uma competição, né? E se não souber competir, não ganha, infelizmente. Né? É jogar o jogo como o jogo que né? É jogar o jogo de quartas de final como um jogo de quartas de final, não como um jogo de grupo. Exato. Porque o Brasil jogou como se fosse classificatória. E desde o primeiro tempo dava para ver que a Croácia estava jogando para levar para os pênaltis, porque eles não tinham futebol para ganhar do Brasil, mas ainda assim ganharam do Brasil. Né? Exato. Uma coisa que você estava falando, Pedro, sobre um sentido, uma lição do futebol, uma grande... e como se tivesse um grande destino a ser cumprido, né? Mas é engraçado que o futebol, assim como a vida, né, não nos dá isso, é aleatório. E aí tem uma frase que eu gosto muito, que não é bem essa, mas eu vou parafrasear agora porque é fato, né? Que é o Vampeta é campeão do mundo e o não. Exato. Não o Vampeta, o Cristiano Ronaldo nunca vai ter uma Copa do Mundo. A frase original é com o Messi, né? Mas o Messi vai ter agora no domingo. O Cristiano Ronaldo nunca mais vai jogar uma Copa.
né? Bom, e eu que sou colorado, que eu tenho que admitir que o gol do título não foi, no Japão não foi feito pelo Fernandão, Exato. foi feito pelo Adriano Gabiru, que era Que é reserva. alagoano, hein? Ó, Olha aí. E tanto que tinha faixas na volta, perdão, Gabiru. Adriano Gabiru. Porque é o improvável futebol Claro, clube, né? claro. É onde o anti-herói vira herói, né? Claro. Aliás, uma coisa que o Pedro Vitor falou antes, assim, da Croácia ali, Brasil, o futebol é um dos raríssimos, talvez se não o único esporte onde o pior pode ganhar do melhor com certa frequência. Uhum. É muito difícil nos outros esportes o pior ganhar do melhor. No futebol não é tão raro assim. Então, se um time entrar muito focado e o time melhor entrar de salto alto, né, pronto, né, ou não ganha ou perde o jogo. Né? E aí o pessoal fala em crime, né, foi um crime. O crime, Eu vi não alguém é um crime que foi pior que o 7-1. Esse eu não consegui aturar. Pior que o 7-1, não foi. Né? Que dificilmente vai ter alguma coisa tão marcante quanto levar 7 gols numa Copa do Mundo no Brasil. Tem uma coisa pior que isso, Pedro, que é no 5º gol começar a pedir para os alemães não fazer mais. Ah, sim. Rapaz, isso mostra como eles não estavam competindo, eles estavam num outro planeta, né, que não era o planeta bola, né? Porque tu tem que dar a vida, né? Não interessa se está 5, está 3, claro. Mas com 5 começar a pedir para o adversário não façam mais gols em nós para não ficar feio, significa assim, ó, para não ficar, né? Como se pudesse ficar. E ficou mais feio, mas os alemães ficaram constrangidos, era para terminar em 10. Aquilo era para ter sido 10-1. Né? Eles pararam de chutar no gol de constrangidos. Né? Eles conversaram entre eles, e depois um dos jogadores falou isso, né? Que eles conversaram assim, vamos cuidar para não humilhar o Brasil. Né? Quer dizer, bom, essa frase por si só já é a mais humilhante que eu conheço. Né? E tem uma coisa importante. Eu acho que seria a 0, viu? Eu acho que seria a 0. Sim. Mas assim como a gente apontava, né, por esse aspecto do arco, da narrativa que a partida forma, e ao mesmo tempo, acho que foi tu que disse, né, Pedro, também do imprevisível que pode aparecer dentro do arco, né? Isso é coisa. Porque as narrativas têm isso, né? Todas as histórias têm esse momento de virada em que uma coisa completamente absurda, em certo sentido, que não pertence às possibilidades, acontece. Mas acontece dentro de uma estrutura. Isso acho fantástico. Mas, para mim, o grande perigo no que diz respeito ao futebol e às histórias da literatura e a outras tantas coisas é a prevalência da meta-história, da meta-partida, que é o que acontece com o Brasil há muitos anos já, né? Então, os títulos não entraram em campo e já ganharam, né? Ou não entraram em campo e quando entrarem é o futebol moleque, daí é o menino Ney, o cara com 50 anos, o menino Ney, né? Eu crio uma meta-narrativa que vai contra a realidade do próprio jogo. A literatura também sofreu, e sofre ainda, mas sofreu muito disso num tempo, né? Tudo era meta-escrita, né? Então, não tinha mais história. Contar uma história era uma coisa até meio brega, assim, né? Até meio demodê. Então eu ficava lá, não, é uma escritora, um escritor que não consegue escrever, daí o livro era sobre o cara não conseguir escrever, não tinha história nenhuma. É uma chateação desgraçada, né? Pode ser genial, mas geralmente não é. O futebol quando bem escrito pode ser genial, mas o problema é que muitas vezes não foi, né? E o futebol aconteceu a mesma coisa, quer dizer, né, a gente vai ver assim muitas vezes uma construção anterior à partida, e aí, claro, daí vem um time ali que, segundo todo jogo já jogado antes da partida, não tinha nenhuma chance, né? Exato. E isso que é o fantástico tanto do futebol quanto das narrativas. A morte da literatura foi decretada já 1000 vezes, não vai ninguém mais. E todo dia vem um escritor novo que renova o jogo. Como aparecem craques a cada geração que renovam o jogo. A craqueza do Messi não é a mesma do Pelé, nem é a mesma do Garrincha, não é a mesma do Maradona, porque se renova, né? Por mais que a gente diga. A gente vai lembrar disso, né? Quando a Espanha ganhou, não, agora não tem mais indivíduo, é só o toque-toque. Mas dá 2 Copas depois os caras saem chorando. Porque a realidade do jogo e da vida, ela tem essa imprevisibilidade deles, que acontece dentro das regras, né? Exatamente. E eu acho que a partida do sábado nos mostra isso, né? Quem, quando começou a Copa do Mundo do Catar, diria que Marrocos ia estar disputando o terceiro ano?
Né? Isso eu acho fantástico. Para mim, devia estar na final com a Argentina, para ganhar a Argentina. E aí seria a final do sonho. Eu já estava fantasiando onde é que a estrelinha ia ficar em cima da estrelinha do slam. E já estava. Mas a realidade. Sim, Pedro Vitor, em termos não racionais, né, o meu desejo inconfessável, agora confessado aqui, né, seria Marrocos campeão e Argentina vice. Seria fantástico. Assim, doses de sadismo para assim, uns 200 tangos, né? Várias letras de tango depois, assim, para poder elaborar uma derrota para Marrocos numa final, né? Mas, Pedro, tu falasse do arco ali, né, da questão da narrativa, sabe qual foi a associação que eu fiz? O futebol tem uma linguagem maluca, né? Se chama o gol de arco, embora ele seja um retângulo, né? E o arqueiro defende o arco, quer dizer, não tem arco nenhum ali, é um troço reto. Né? Mas voltando à narrativa, né, todos vocês devem ter visto aquele filme maravilhoso, né, O Segredo dos Seus Olhos, né? Fantástico. Um dos pontos altos do filme, assim, eles precisavam encontrar o sujeito, né? E aí não sabiam como. E aí acho que é o Darín que tem essa ideia, diz assim, qual é uma coisa que é imutável numa pessoa, né? Que faria ela sair das sombras e ir, né? Jogo de futebol do time dele, né? E aí o cara acho que torcia para o Racing, né? Ou gravaram no Racing, era na cancha do Racing, não sei qual. Gravaram no estádio do Racing, né? E aí, para os efeitos do filme, ele era torcedor do Racing, né? E aí os policiais vão ao estádio do Racing e dizem assim, ele vai aparecer nesse jogo, era um jogo final, decisivo, né? Então, assim, onde encontrar um bandido foragido? No jogo final do seu time. Isso é fantástico, né? Esse eixo da narrativa eu acho que foi maravilhoso, assim, né? E as cenas do estádio cheio, né? Essa cena é fantástica, né? Aliás, eu vi no YouTube um filmezinho também que tem a ver com o Racing, o teu futuro time na Argentina. Eu tenho, porque as coisas combinam com a do Grêmio. Eu falei para o Marco desse meu problema. Por que eu tenho um grande amigo lá que é independente, que é tipo o inimigo mortal do Racing. E aí, imagina, o cara que é estrangeiro chega e torce pro time que é o teu inimigo. Não dá, isso causa uma abalaria a relação, né? Uma afronta. Mas eu estava vendo no YouTube um filmezinho, assim, um curta-metragem, tem uns 4 minutos, que é sensacional, que eu acho que é Gracias Viejo. O filme começa com um jovem, assim, olhando a foto dele e do pai, né, com as camisas do Racing, né? O pai com uma camisa antiga do Racing, né? E aí ele vai dormir, ele põe uma camisa atual do Racing, né? E deita para dormir, né? E baixa a foto, assim, dando a entender o pai já é falecido, né? Então ele sente saudades do pai, ainda não está bem com esse luto, né? Ele baixa a foto e apaga a luz, né? E aí ele sonha que ele está jogando as cinzas do pai no grande círculo do estádio do Racing, no El Cilindro. El Cilindro. E aí ele entra em campo, ele acorda deitado no travesseiro na arquibancada do Racing, né? E aí ele acorda, ele se surpreende, ele olha e ele está no estádio. E aí ele senta, né? E do lado do travesseiro tem a urna com as cinzas do pai. Aí ele pega aquela urna, desce, o campo está vazio, ele vai até o grande círculo, se ajoelha, abre a urna e joga as cinzas do pai na marca da cal do início do jogo, né? E aí ele olha e o pai está numa das goleiras olhando para ele e abana para ele, né? E aí ele vai correndo e dá um abraço, assim, emocionado no pai, né? E aí ele acorda, né? E ele acorda e vai ao banheiro escovar o dente e tal, e quando ele se olha no espelho, ele está com a camisa velha do Racing, a mesma do pai. Sensacional, assim, né? É de chorar, assim, mas, assim, os argentinos conseguem pôr isso em filme, em literatura, nós não, é impressionante. Aqui o Fernando dizia uma coisa que é muito verdadeira. A gente consegue fazer isso na canção popular. Na canção popular tem 1000 canções de futebol, né? Sim. Mas de alguma maneira eu acho, não sei se vocês concordam, acho que hoje em dia menos, mas tinha uma coisa assim, não é bem um ranço, né? Mas uma coisa assim,
Não, isso não é um assunto sério a ponto de virar uma coisa séria como a literatura foi por muito tempo vista, né? Acho que isso explica um pouco. E de resto, acho que a competição é difícil mesmo para a literatura por um aspecto que nós apontamos, né, no decorrer da conversa, que é, reparem, e agora fazendo, né, uma breve puxada de brasa passado aqui, né? Se eu estou escrevendo uma história sobre uma partida de futebol e eu tenho um time que tem um jogador expulso e um pênalti contra, valendo a vida na classificação para a Série A, e o goleiro defende o pênalti, e depois ainda vai lá um cara e faz mais um gol, isso é inverossímil, né? Ninguém compraria essa história lendo essa história. No entanto, numa partida de futebol pode acontecer. Pareceria um Deus Ex Machina. Exato, pareceria sempre um Deus Ex Machina. Não, de novo, né, também, vejam, nem foi o caso, mas, vai lá, prorrogação, o time ganhando por 1-0, daí tá tudo posto já, e aí, num contra-ataque, a equipe empata, depois vence nos pênaltis. Isso aconteceu agora. Numa história... Faltando 4 minutos. Faltando 4 minutos. Numa história, eu comecei... 7 resolvem subir para fazer a tarde. Não, eu não sei se vocês viram, eu senti que ia dar um problema. Quando saiu o Fred, que devia ser volante, todo festivo para frente, eu falei, não, isso não vai dar certo. Não deu outro, nem foi culpa dele, mas ali representou o espírito do tempo, né, brasileiro, que é isso, o volante festivo, né, é isso, é o time sem compromisso nenhum com a realidade do jogo. E acho que tem uma questão aí na parte da música do Brasil, na música popular, que é essa parte do popular, né, que querendo a literatura não é tão popular. Exato. Ela não é tão massificada, perfeito, não é tão geral quanto uma música. A gente vê... Eu acho muito... Hoje o pessoal nos estádios estão usando aquela... na gringa, né? Estão usando aquela do Seven Nation Army. Muito sem personalidade. A música não fala sobre futebol, não é sobre futebol, não é... Enquanto a gente tem, como o Fernando citou aqui, né? A chuteira veste o pé descalço, o tapete da Real Verde. Olhando a bola, eu vejo o sol. Fora o tabelou, driblou 2 zagueiros, deu um toque, driblou o goleiro, só não entrou com bola de tudo porque teve humildade. Pô, isso é fantástico, sabe? Exato. E de fato, a gente tem muitas canções sobre futebol, né? E talvez seja isso, né? Uma espécie de vão, né? Entre a cultura popular e a cultura, não sei, erudita, não sei bem se é a palavra, mas vai lá, que a literatura cultivou por muito. Acho que isso está mudando, né? Mas não sei, a ver, né? Nos próximos anos, mas eu ainda gostaria de ver, e há muitas possibilidades, né? Tem um livro muito interessante, que não é de futebol, mas de boxe, de um escritor argentino chamado Martín Corran, chamado Segundos Afora, que é agora me fugiu o nome do boxeador argentino, mas um grande boxeador argentino que ficou alguns segundos fora do ringue e depois ele volta, né? E todo o romance se passa nesses segundos que o cara fica fora do ringue antes de voltar. Quer dizer, as possibilidades de escrever sobre isso são muitas, mas talvez fosse preciso primeiro fazer as pazes, né, com o aspecto popular, e eu diria sanguíneo da paixão, né, que move o torcedor. Eu não sei, a gente não vê isso em outros lugares em que, sei lá, eu estou pensando nos grandes romances americanos da segunda metade do século. Tem muito futebol não, beisebol, ou os jogos estão lá como tema, né? E a gente tem alguma coisa acontece que na hora decisiva falta o artilheiro entrar ali para fazer o gol. Pedro, uma coisa que eu aprendi contigo nas oficinas, a história da verossimilhança, né? Eu acho que um dos problemas do futebol é que ele é inverossímil. E a gente tem que estar aberto ao inverossímil. Aí que eu vejo também uma analogia com uma sessão de terapia, uma sessão de análise. Tu tem que estar aberto ao inverossímil. De repente o paciente te fala uma coisa que tu jamais imaginou que ele falaria, né? E o futebol tem essa característica, ele é inverossímil, né?
o teu time está perdendo de 1-0 até os 43 do segundo tempo, aí num escanteio faz um gol de cabeça, empata, e aos 48 vira para 2-1 e o estádio vem abaixo, assim, né? Quer dizer, qual é a lógica? Nenhuma, né? Nenhuma. É inverossímil, mas acontece, né? É aquele meme do WhatsApp, é raro, mas acontece muito, né? É raro, mas acontece muito. Exato. Estamos chegando no final da nossa atividade, da última atividade da PRS do ano. Gostaria novamente de agradecer a presença de vocês dois, Pedro Gonzaga, Marco Aurélio. Obrigado, Pedro, pela mediação. Muito obrigado. Fazer essa discussão maravilhosa e divertida e enriquecedora. Queria agradecer a todos que assistiram, e a gravação vai estar disponibilizada no YouTube para todos os inscritos. E eu passo a palavra final para vocês darem um último chute. Pedro, chuta, o primeiro então, pênalti é teu. abrindo as cobranças, né? Na série de Pedro. Gente, eu só tenho a agradecer pelo convite, foi uma conversa muito, muito leve. Acho que também é o momento, né, depois desse ano tremendo, da gente sentar e conversar um pouco, tirando também, porque acho que isso, assim como tu tinha mencionado antes, Marco, na conversa, de entrar em campo com essa irreverência pré-jogo, né? Acho também que às vezes a gente entra com uma seriedade pré-jogo, que não é uma seriedade boa, né? E isso faz com que a gente, às vezes, possa pensar, poxa, mas vamos tentar aqui para conversar sobre futebol e deixar que as ideias apareçam em torno disso. E acho que a nossa conversa de hoje mostrou que se eu entro para jogar, né, com vontade de fazer um bom jogo, uma boa conversa, é a mesma coisa, né? Contando com os meus companheiros de time para fazer as jogadas, fica tudo mais fácil, fica tudo mais alegre, aí sim, né, como resultado, né? E acho que foi o que a gente conseguiu fazer aqui nessa nossa conversa, foi tocar com leveza um tema que também poderia parecer, não vou dizer supérfluo, porque não é o caso, mas leviano, ou talvez não digno de uma conversa um pouco mais séria. E acho que a gente poderia ter feito conversa 1000 vezes mais séria, se fosse o caso, porque é um assunto, como eu falei para vocês, eu creio nisso, que é uma possibilidade que nós temos maravilhosa de olharmos para a vida enquanto ela acontece e entendê-la nos seus meandros e nas suas, adorei, Pedro, quando disse, nas suas imprevisibilidades. Tá? Só que acontece uma coisa fundamental quando tem uma forma, e essa tese, de novo, do Frank Kermode, que eu falei para vocês, com isso eu encerro, e agradeço mais uma vez, é que quando tem o formato, o shape da experiência, aquilo que eu entenderia como caótico ou desordenado ou imprevisível é parte do sistema, né? Que é o que as histórias sempre fazem conosco, elas nos mostram que coisas estranhíssimas vão acontecer e que tudo que eu tinha planejado se modifica. E aí, mais uma vez, puxando a analogia para o futebol, né? Eu entro em campo com um 4-5-1 guerreiro, né, para segurar o resultado, e tomo um gol no primeiro minuto do jogo, e aí eu tenho que desmanchar totalmente aquele esquema e tentar fazer uma outra coisa. Eu acho que a não ser que seja o Tite, que aí ele fica no 4-2-4 o tempo todo. Exato. E depois sai antes de terminar a partida, né? Porque que é o que acontece quando eu faço isso. Quando eu nego a realidade, eu tenho que sair antes. É fantástico. Eu acho que se adaptar à realidade, né? Exato. Bom, da minha parte, obrigado, Pedro, mais uma vez. Obrigado, Marco. Da minha parte, eu queria agradecer o convite que o Fernando me fez, a mediação do Pedro Vitor, né? Foi um excelente meio armador. Assim, foi. Tava, aquele número 8, né? Aquele número 8 que faz ali, né, de vez em quando, segura um pouco, nada parecido com o Paquetá. Que bom, porque eu também não sei fazer dancinha. Eu sou adepto do futebol raiz, né? Do jogador de área a área. Agora é box to box.
né? Boxe to bola. Pelo amor de Deus. Bom, mas enfim, eu queria agradecer o convite que o Fernando me fez, na qualidade de presidente e amigo, a mediação do Pedro Vitor, né? Eu sugeri o nome do Pedro Gonzaga, que é um grande amigo, né? Eu colorado, ele gremista, e nunca tivemos um único momento assim de mal-estar ou de altercação, né? Mostrando que as paixões também podem ser civilizadas e podem unir amigos, né? Claro. Mesmo de times diferentes, né? Claro. E aí, assim, eu tenho grandes bons amigos gremistas, grandes bons amigos colorados, né? E o futebol nos une, não nos separa. Isso é uma coisa interessante também, né? Não é porque o outro é do outro time que nós estamos separados, né? Uhum. Há uma separação durante o jogo, no estádio, nas brincadeiras, né? Mas, na verdade, o esporte nos une, né? Como nos uniu hoje aqui, né? Então, para mim, foi um prazer muito grande estar aqui com um grande amigo batendo papo, fazendo um outro amigo, que é o Pedro Vitor ali, né? Nosso já sei que agora torcedor do Azulão do Alagoas, né? Maior de Alagoas, CSA. Campeão brasileiro, não interessa de que série, é campeão brasileiro. Então, muito obrigado a vocês, muito obrigado a todos, obrigado a quem teve paciência de ouvir as nossas bobagens aqui. Exato. Bobagens sérias e bobagens bobas, né? Mas foi bacana, eu curti muito. Grande abraço. Muito obrigado a todos, então, um grande abraço e uma boa noite. Boa noite, gente, obrigado. Boa noite.